Bem-vindo à Experiência Projetiva. Faz um tempo que a gente não grava, né? Tava trabalhando umas energias, tava tendo um processo com umas experiências até legais, né? E vou trazer umas dessas aqui agora para vocês, nesse bate-papo que é sobre como nos comportamos fora do corpo, né? Então, quando se fala de projeção astral, se fala intimamente de relações, né? Você vai se relacionar com dimensões mais sutis, com uma melhoria muito grande na sua relação com a matéria, com o plano físico, por causa que a sua consciência ela altera a sua capacidade de perceber a realidade de uma forma diferente. E também você entra em contato com outros seres de outros orbes, com outros espíritos, né, encarnados e desencarnados, espíritos projetados fora do corpo, lá no plano astral. E tem uma linha completa de relações muito mais íntimas do que a gente tem aqui na Terra. Pois as sensações são maiores, as mentalizações são maiores, a capacidade sua de visualizar a intimidade do outro fora do corpo ela é muito poderosa. Então, como nos comportamos fora do corpo? Uma das primeiras coisas que se deve fazer para você ter uma boa relação extrafísica, para você que já está tendo as suas projeções astrais, ou até mesmo para você que está começando a buscar ela, ou já está começando a ter as suas projeções astrais, é a sua capacidade de entender, né? Entender o que é realmente os espíritos ali, o que são os espíritos, o que é o plano astral, através do controle do medo. Isso faz essencial durante a projeção, para que você não gere um medo irreal do que é realmente isso. Então, Valdo Vieira já falava, por exemplo, que controlar o medo é 50% da receita projetiva. Por causa que o medo, muitas das vezes, ele te gera um preconceito muito grande sobre o que é. Quando eu falo de espíritos para as pessoas que estão aqui, por exemplo, encarnadas, na hora que eu estou falando sobre eles, e com essa relação íntima que eu já tenho, essa facilidade de lidar com isso, as pessoas me olham meio abismadas, né? Elas têm um certo medo de espíritos, né? Como se ela não fosse um. Imagina, a fascinação pela matéria te dá um preconceito grande demais para lidar com espíritos. Então você esquece que espírito, só por causa que perdeu o corpo, não deixou de ser humano, não deixou de ser uma pessoa, né? Um ser, né? Não deixou de ser gente. Então, se fôssemos fazer a campanha da fraternidade espiritual, seria o tema espírito também é gente. E é um grande preconceito nisso. Você está lá fora do corpo e acha que todos os espíritos basicamente não são iguais a você. Não é uma entidade como você, somente por causa que você tem um corpo e se acomodou a se identificar com o corpo dessa maneira. Uma das primeiras coisas que eu fazia quando eu era criança, fiz até uns 4, 5 anos atrás, antes de ter uma capacidade de entendimento maior sobre isso, eu tinha o hábito de fazer igual toda pessoa que vê filme de terror faz. Querer fazer um exorcismo na casa, né? Querer espantar todos os espíritos da casa. Então eu saía do corpo e saía no braço com o espírito antigamente. Saía na porrada mesmo, sabe? Pegava assim, dava energia, jogava energia, expulsava, tentava tirar eles da casa, arrumava um monte de briga fora do corpo. E isso não me ajudava em nada, pelo simples processo de que eles já estavam na casa há muito mais anos do que eu. E estando no plano astral, não é o plano físico, então não é minha casa. É a casa no plano astral. Você tem que entender que aí na sua casa onde você está, em dimensões mais sutis, como os planos astrais, isso está acontecendo infinitamente, ou seja, tem uma linha infinita de espíritos ali na sua casa. Independentemente da sua energia da casa for boa ou for ruim, tem um espírito aí que ajuda a sua casa, tem os assediadores que vão ali na sua cama drenar a sua energia devido a desequilíbrios como bebida, com a sexualidade desequilibrada, pode ser, formas mentais,
ciúmes e vai infinitos desequilíbrios que tem em você. E isso chama a atenção de espíritos semelhantes ao que você tem um contato interno. Então, quando você estiver fora do corpo, por exemplo, você querer expulsar os espíritos da sua casa, muitas das vezes, ou todas elas, não é uma boa ideia. Por causa que eles voltam. Você tira um espírito aqui da sua casa, briga com ele, logo ele vai e pega um espírito que seja mais esperto, que domine mais o magnetismo, por exemplo, ou então as formas de assediar mentalmente, né? Aí ele volta com um espírito mais forte. E os caras te dão uma zoada boa fora do corpo, né? Então eles voltam pra te pegar. E isso é uma briga, por causa que é como a gente, né? Se você arranja confusão com alguém aqui, essa pessoa vai querer satisfação, né? Lá fora também, as pessoas não deixaram de ser o que são, somente porque perderam o corpo. Elas continuam. Só que agora com uma visão mais sutil do que a gente está tendo aqui, fascinado pelo corpo físico. Eu tinha essa mania. E não me dava algo bom não era uma experiência muito agradável quando eles voltavam, né? Então tinha uns espíritos aqui, por exemplo, tem um que eu até ria muito dele. Deixa eu pegar minha água aqui. Quando eu saía do corpo, ele vai lá no pé da minha cama. Todo dia ele faz isso, quando eu vou fazer assim, tô saindo do corpo, no estado de pinagogia, né? Que é a decolagem, ele sempre tá ali no pé da cama. É um gordão. É um gordão, assim, tem uma barbona, tem um papo bem grande, assim. E ele é todo meio feião, bem feião. Imagina um gordão feio, um bralino. Só que ele é gente boa. Só que o desequilíbrio, com o seu desequilíbrio mental, vamos dizer assim, deu a ele essa feição feia, porque ele é um morador de umbral. Ele não quis passar ou ainda não está pronto para poder passar para as dimensões mais sutis. E ele lá, um morador de umbral, e fica aqui na minha casa. E eu converso com ele toda vez que eu saio daqui. E ele mesmo fala, eu não quero briga. Eu falo, não, também não quero briga com você não. Muitas das vezes a gente se encontrava aqui, para sair, e ficava um travado olhando pro outro. Porque eu queria sair pela porta que ele tava vindo e eu pela outra. Eu falei assim, cara, vamos fazer um acordo. Você vai para lá, eu vou aqui para cá, que eu quero para ir onde você tá. E você pode ficar à vontade. A casa é sua. Olha lá, minha mãe tá ali, meu irmão tá ali, vai lá pegar energia. Eu falava desse jeito com ele, eu não tô nem aí. Ele falou assim, não, cara, tô nem aí não. Eu não tô aqui pra sediar. Eu quero pegar um pouco da energia que tá aqui do ambiente e quero aproveitar para poder ver você saindo do corpo, porque eu acho legal essa coisa, né? Acho legal essa coisa da projeção astral. Então ele vem todas as vezes à noite ali para poder me ver sair do corpo, porque ele acha legal, somente isso, é um espírito. Ou seja, se você desencarnou, muito possível que você, todo mundo vai passar por essas situações de ficar ali nos umbrais. Se você acha que não vai passar, você está bem errado, por causa que é um processo natural de desencarne. Então tem muitos espíritos diferentes. E ele, uma vez conversando com ele tem uma voz legal, né? Um vozão grave. Eu queria ter essa tua voz aí, tratava ele com todo respeito, como se fosse uma pessoa mesmo que estava na minha casa visitando, porque eles estão ali, não adianta você fazer nada. Queria ter a vozona igual essa tua, né? Aí ele, mas pelo menos você imita o Silvio Santos, e começou a fazer baú com aquela vozona grave. Eu comecei a rir com ele ali fora do corpo, tanto que eu voltei pro corpo, meu corpo tava rindo, que a barriga tava doendo, por isso que eu voltei pro corpo. Isso acontece bastante. Então muitas das vezes não adianta você sair jogando sal grosso, jogando pólvora, jogando o diabo que for na sua casa, para poder tirar os espíritos da sua casa. Porque na dimensão espiritual, a sua casa pertence aos espíritos e não a você. E muitas das vezes os assediadores ferrenhos, como já vi, por exemplo, na minha família, tem pessoas que têm assédio, sim, isso de longa data. E eu vou falar pro cara parar de assediar, ele já conhece a minha família, por exemplo, as pessoas que moram aqui, muito mais tempo do que eu, ou às vezes até antes de eu mesmo conhecer a minha própria família, esses assediadores já estavam aí. Então não adianta você pedir para eles saírem, porque eles já são ali, já estavam há muito mais tempo nessas regiões. Então você trata eles com respeito. E foi justamente isso que aconteceu numa das últimas projeções minhas. Eu tinha saído do corpo. Olha só como é que acontece.
2 relatinhos, um já tinha contado aqui, isso aqui faz parte. Eu tinha saído do corpo e aqui no quintal de casa tinha uma véia, uma senhora desencarnada. E ela não queria nada comigo, cara. Só que ela ficou curiosa de me ver e eu, por estar com um pouco de medo de ser atacado fora do corpo, isso não faz muito tempo, acontece sim, às vezes você sai com medo um pouco maior, né, por falta de lucidez, abrir o frontal. Eu não trabalhar também o chakra do umbigo, é muito importante que você também exteriorize, né? Isso é uma dica boa para você perdendo o medo, né? Imagine essa exteriorização pelo chakra do umbigo, ele fica ali a 1, 2 dedos acima do umbigo. Imagine que você libera bastante energia por ali, porque aí você tira um pouco essa carga densa do medo, né? Ele ajuda muito a regular o medo. Eu saí um pouco denso com isso, com medo de ser atacado, cheguei nessa senhora, ela vi ela ali, eu falei assim, não vou brigar com você, não quero briga, eu só quero ir ali em cima daquela casa, que é uma casa que eu sempre subo aqui, no vizinho de baixo, para poder dar uma olhada nos umbrais e aproveitar bem essa experiência. Então eu saí do corpo, vi ela e falei, ó, não quero briga, você pode ficar aqui, que eu vou lá aproveitar e vou dar uma curtida nesse umbral aqui, quero ver, que eu acho muito bonito, não sei se um dia você tiver a oportunidade, estiver numa dimensão assim, olha o céu. Eu sempre vejo o céu com um tom meio roxo, bem parecido com isso aqui que está atrás. Um céu estrelado até, só que um tom mais roxo. E é lindo, velho. É lindo isso lá nos umbrais. Tem várias frequências dos umbrais que às vezes você nem vê o céu, né? Você vê uma lua que parece uma lua, só que é um sol pálido, sem luz. E às vezes você vê assim, ó. Como tá aqui atrás, às vezes, um universo ali nos céus, né? E numa tonalidade muito roxa. E eu acho muito bonito aquilo, e quando eu não tenho um amparo para fazer ou nada daquilo, eu tô lá fora. E eu tava sentindo a Layara ali, mas não tava com uma vibração muito sutil, né? Não tava um pouco lúcido fora do corpo. Eu falei para ela isso, fica daí que eu fico de cá, vou subir ali e vou sentar para ver o céu. E ela ficou curiosa de me ver e foi me seguindo. Eu olhei para trás, desequilibrado com medo, catei um pedaço de cano que estava ali naqueles umbrais e comecei a descer o cano na cabeça da véia. Isso acontece. E ela saiu de tapa comigo, eu metendo o cano na orelha dela e a gente começou a brigar fora do corpo. Aí o Alayara interviu, calmou nós dois e falou para eu começar a fazer um estado vibracional, só que com uma boa intenção. E comecei a fazer isso, e não é que ela foi amparada. Comecei a fazer estado vibracional, pedi desculpa para ela, fui conversando com ela, parei a briga, nós dois começamos a ser amigos, ele parou a briga, sentando e começando a conversar. E eu fazendo esse passe, né, sem estender as mãos, né, para poder, talvez ter um espírito, se não adianta você chegar, né, vou falar disso aqui também. Não adianta você chegar e querer dar energia. E ela foi amparada, né? Eu melhorei a energia dela ao ponto de que o mentor dela que estava ali, né? Por mais que ela seja um espírito desencarnado, tem um mentor dela ali presente, né? Em dimensões mais sutis, mesmo que você não veja. Ninguém está sozinho, assim por dizer. E ela foi amparada. Coisa fofa. Ou seja, se eu tivesse tratado ela com mais respeito desde o começo, não ter agredido, ou então mesmo entender o que ela está passando, a gente poderia ter amparado ela mais fácil. Mas a gente conseguiu ainda. Uma outra vez que aconteceu domingo agora, não esse, na semana passada, eu tive uma projeçãozinha tripla, vamos dizer assim, né? Eu saí a primeira vez aqui, a casa estava de boa, não tinha visto ninguém. Eu não tinha o que fazer, perguntei para a Layara se tinha alguma coisa para fazer, ele não me respondeu. Algum amparo, me dispus, né, a ajudar. E lá fora do corpo, eu subi nessa mesma casa e já tinha um rapaz sentado. Ele era um amparador, parecia que era um amparador, mas na minha cabeça era um espírito só que não estava equilibrado. Mas ele era um espírito que começou a se amparar, amparado, começou a ser amparado, e ele estava trabalhando em um desses hospitais de pontos de apoio, né, que fica nas segundas dimensões ali dos umbrais. E eu sentei e falei assim, cara, não quero briga, hein? Já tô falando. Eu vim aqui só pra ver o umbral aqui, beleza? Eu comecei a conversar com ele.
Mas nós batemos um papo de horas e horas ali fora do corpo, falando sobre energia, falando sobre a vida dele, o que ele fazia quando era encarnado, falamos pra ele como é que tá, né? Eu perguntei pra ele se ele queria voltar, né? Encarnar de novo. Ele falou assim: se por mim, eu sei que eu vou ter que voltar uma hora, mas eu não quero não. Porque ele se sentia mais vivo ali, desencarnado do que encarnado. E quando eu perguntei o nome dele, não, você pode me chamar de Ricardo. Me chama de Ricardo porque basicamente agora que eu estou entendendo que esse negócio de nome já não importa tanto. Aí eu chamei ele, o nome dele, ele falou pra eu chamar ele de Ricardo. Mas batemos um papo. E eu falei assim: nossa, Ricardo, eu vou voltar pro corpo agora. Então você estava sentindo, né, que eu já ia voltar. Ricardo, eu sei que eu vou perder muito desse assunto aqui, mas quer ver? Eu acho que eu vou conseguir sair de novo. Aí eu voltei pro corpo e perdi realmente muito desses assuntos, desse papo que a gente bateu. E consegui sair de novo. E a primeira coisa que eu saí, fui lá pro quintal gritando: ai, Ricardo, saí de novo, cara. Saí, cara, tô aqui. E o Ricardo tava lá, em cima do telhado, aí com as mãos pra cima, comemorando assim, aê! E nós começamos a bater um papão, de novo lá sentado nos umbrais, e apareceu um rapaz, o nome dele era Eduardo, esse espírito lá. E ele era como se fosse o diretor, quem coordenava, mentorava esse hospital extrafísico. E eu acho que eles estavam fazendo um trabalho em uma das casas aqui perto de casa. E o Ricardo estava fazendo a função talvez de vigiando, tentando manter a energia ali. Que eles sempre tem uma caravana, cada um tem uma função. E eu fui com eles para esse hospital extrafísico, projetado só de calça, sem camiseta. Já cheguei invadindo aquele hospital extrafísico, onde que tinha uma sala de palestra e tinha um monte de amparador ali, recebendo a palestra de um rapaz lá. Aí eu fui, conheci esse Eduardo, na salinha de direção dele, invadi essa palestra fora do corpo. Os espíritos pararam de falar, ficaram me olhando, eu projetado ali, voando. Ah, então é aqui que vocês fazem amparo, né? Ah, estão estudando aqui, olha só que coisa fofa. Comecei a brincar com eles lá, eles começaram a rir de mim. E perguntaram se eu queria dar uma palestra ali, falar um pouquinho. Comecei a falar um pouquinho de filosofia com eles lá fora do corpo. Eles estavam falando um pouquinho, se não me engano, era de Giordano Bruno, né? Começamos a falar um pouquinho ali. E logo, eu voltei pro corpo, me despedi do pessoal, ou seja, uma experiência incrível. De várias e várias horas, né? Depois eu ainda voltei pro corpo e saí de novo, tentei encontrar eles, não consegui. Mas é uma experiência ótima que eu tive por causa que eu tratei todas as pessoas com esse respeito. Independente de ser um espírito que tá ali bonito ou feio, ou qualquer tipo de coisa. Tudo isso começa com respeito. Então você tem que respeitar os espíritos que estão ali. Não é porque você está encarnado e eles não que você se tornou algo especial. Isso não faz diferença alguma. Você dá passes, né? Isso também é uma coisa que a maioria de nós projetor astral, quando está começando, não pode ver um espírito fora do corpo que já quer fazer um amparo. Então nem sempre vai funcionar. Como no caso dessa senhora, já funcionou porque talvez já estava direcionado indiretamente um amparo, só que eu não estava consciente. Então nem sempre você vai sair do corpo e vai fazer amparo. Muitas das vezes, por exemplo, a Layara me deixa fora do corpo, ali trabalha minha lucidez para eu ficar bem acordado, para eu ter essa experiência de conhecer os umbrais, de visualizar, de entender a energia, de entender os processos psíquicos, às vezes de conversar com o espírito para entender o desequilíbrio dele, às vezes para poder ser atacado extrafisicamente, justamente para eu entender a questão do medo, a questão da minha lucidez, como que funciona uma defesa energética. Isso sim acontece porque é tudo um autoconhecimento. Isso faz parte desse autodesenvolvimento, né? Eu tinha essa mania, uma vez eu estava projetado e cheguei numa dimensão dessas densas dos umbrais e o Alayara me colocou somente para poder observar como que funciona. Eu estava numa dimensão que eu já descrevi, era como se tivesse uma névoa, uma fumaça densa, porque todos os espíritos ali estavam com frio, bastante frio. E ali tinha muitos deles andando, uns 500 deles andando e plasmando fogo, fogueira, que eles estavam com frio, queria se aquecer, mas eles estavam numa fogueira que não aquecia, não tinha essa, e eles estavam sentindo frio e fome, lá fora, um grupo. E essa dimensão densa, eu andando entre eles, e eles não me vendo, por causa da vibração que eu estava, e eles estavam mais densos, então muitas das vezes, os espíritos fora do corpo, eles não te veem, eles não te notam. E eu
querendo fazer um amparo, achando que sai do corpo é só fazer amparo, sai do corpo e faz amparo, mas na verdade o amparo, ele é um dos trabalhos mais bonitos que tem, dos umbrais ali que você faz nos umbrais, mas nem sempre você vai fazê-lo. Nem sempre. E eu não estava sendo atacado por nenhum deles, porque eles não estavam me vendo. E eu vi um rapaz deitado no chão, todo mequetrefe, todo acabado. E eu queria ajudar e tal, sem perguntar nem nada, burro pra caramba. E eu fui lá, queria ajudar esse rapaz. Já cheguei metendo o passe na orelha dele. E meu irmão, acabou o sofrimento, vamos embora daqui. Cadê que o rapaz queria ir? Ele não quer ser amparado não, você tá doido? Não quero não, vou ficar aqui, eu gosto disso aqui mesmo. E me xingou, me deu um passe. E os outros caras que estavam ali me viram. E juntou uma gangue, juntou uma galera em cima de mim. E eu, nossa, e agora eu fiquei com muito medo, comecei a rezar o tal do Pai Nosso. Nessas horas, fui embora. Comecei a rezar o Pai Nosso e os espíritos começaram a zoar comigo ainda. Você quer rezar Pai Nosso? Então vamos lá então. Uma galera, parecia aqueles grupos de futebol antes do jogo que junta e começa a gritar o Pai Nosso que estás no céu, santificado. Eu pronto, já era, voltei pro corpo cansado, fui atacado, fui assediado fora do corpo, voltei cansadão, dormi até meio-dia. Pois para você amparar, para fazer um amparo, depois eu vou falar disso no outro vídeo, tem uma hora certa. Então, você percebe até naquele filme do André Luiz lá, ele passa diante de vários espíritos que poderiam ser ajudados, né? Mas internamente, enquanto o espírito estiver nesse estado de desequilíbrio, eles não fazem. Então tem uma hora certa para se fazer, tem um modo correto para se fazer um amparo. Bom, dar passe nem sempre é uma boa ideia. Ela é muito para você fazer uma defesa energética. Então vamos lá. Quando você estiver sendo atacado fora do corpo, você vai se comportar numa atitude positiva. É simples. O estado vibracional, como já falei, tem um vídeo completo sobre ele aqui. Você pode fazê-lo, mas faz ele com uma intenção positiva, né? Para você não agredir, você vai exteriorizar essa energia de amor, essa energia de cura, né? Essa energia de cura. Ou seja, os espíritos agressores vão se afastar de você com o estado vibracional, fora do corpo. Mas se você fazer um estado vibracional, você precisa estar pelo menos lúcido, pois muitas das vezes ele não funciona. Então você tem que estar pelo menos consciente do que você está fazendo. Faz lá um estado vibracional bonitão, exterioriza essa energia positiva, essa energia de vida, e essa energia vai ajudar a curar os espíritos que estão doentes. Até agora mesmo aí acordado do jeito que você está. Se você fizer um estado vibracional assim todos os dias na sua casa, é muito bom. Com essa energia, escolhe um lugar específico e faça isso. Vai ajudar a melhorar a energia da sua casa, vai afastar os espíritos agressores, porque eles não gostam, não conseguem ficar nessa energia, nessa vibe mais positiva, vai curar os que estão doentes, que precisam de ajuda, e vai limpar a sua própria energia. Então, fora do corpo, quando você é atacado, você pode fazer um estado vibracional assim. Aí você pode usar, por exemplo, a técnica como do passe, né? Estender as mãos, e os mentores ajudam você a fazer isso. Estenda as mãos ali, imagine que está saindo essa energia dourada de defesa, não é de ataque, é uma energia de cura também, uma energia de vida, para você não ser atacado. E a sintonia é sempre a melhor defesa, né? Você está bem sintonizado cotidianamente com as coisas boas, lá fora você vai estar completamente equilibrado e muitas das vezes você não vai ser atacado. Então os espíritos, eles sentem medo ainda. Eles são como você. Você imagina agora que você desencarnou, você não vai mudar muito, só que as sensações vão ser mais intensas lá fora. Então eles têm medo. Muitas das vezes os espíritos, eles têm medo de você, porque quando você está projetado é diferente de que você está desencarnado. Por causa da aura, do cordão de prata, dos filamentos energéticos que saem do corpo astral ali, né? No corpo astral, por causa do corpo energético que você tem. Então, muitas das vezes, eles têm mais medo de você do que você deles. Então, você tem que entender que espírito também é gente, são pessoas, não são demônios, né? Tem os mais desequilibrados, sim, que às vezes aparecem com essa plasmação diabólica justamente
para poder te assediar ou para poder te espantar, ou para te causar um medo. Tem espíritos mais equilibrados, que estão mais lúcidos, mas que não querem ser amparados. Tem assediadores inteligentes, né? Aquilo que nós chamamos de magos negros e tal. Mas ainda assim, são pessoas, são gente, são seres, né? Humanos, né? Não é pelo fato que deixou de perder o corpo físico que se tornou algo diferente. Então, assim como você trata as pessoas aqui com respeito, você vê isso nas suas relações. Se você tem uma pessoa que você não gosta, tem inimigos, se você tem um hábito destrutivo, como de ficar reclamando, de ficar fofocando, de ficar tratando errado as pessoas, lá fora você vai ter mais ou menos esse tipo de coisa, né? Se aqui você não se dá bem com as pessoas, então começa a cuidar disso para poder aprender a lidar com elas lá fora. É muito mais intenso. E realmente você faz vários amigos, né? Amigos extrafísicos, né? Tem vários amparadores aí que a gente já tem uma certa amizade. Tem um monge, que até hoje eu não sei o nome dele também, eu acho que ele nem usa. Esse monge tibetano, que sempre quando eu tô fazendo algum amparo, ele vem comigo. Tem o Alayara, que eu já conheci ele de várias outras encarnações. Tem uns pretos velhos que eu conheci fora do corpo. Você vai montando uma família basicamente extrafísica, um grupo extrafísico muito bom. Se você está bem disposto a trabalhar essa sua lucidez e essa sua relação com os espíritos de um carinho, certo? Um carinho mais família mesmo. Porque você vai se ver como espírito, aí você vai entender o que eu estou falando. Se você se vê como espírito, você vai ver todas as outras pessoas como espírito. Então tinha coisas que eu fazia fora do corpo. E uma dica do Saulo para você estar consciente fora do corpo, você não ser atacado tanto, é o humor. Isso faz toda a diferença, até na questão do amparo. Se você vai amparar, por exemplo, você não chega... Vou comentar nesse vídeo, Não, eu vou falar de amparo no outro vídeo. Quando você vai fazer amparo, por exemplo, ou você vai conversar com outro espírito, utiliza do bom humor. O bom humor ajuda você a dominar o medo. Então é interessante que você trata o cara com humor, em vez de ficar, às vezes, se você é cristão, se você é de qualquer outra linha, tentar enfiar em religião na cabeça do cara, porque às vezes ele não tá nem aí com isso. Às vezes ele tá até com raiva disso, porque ele vai morrer e ver Jesus. E de repente ele tá lá no umbral e cadê que veio Jesus e a Virgem Maria para ajudar ele? Sabe? Tem disso. Então não tenta doutrinar ninguém fora do corpo, porque cada um tem o seu tipo ali. Conversa de igual para igual, de pessoa para pessoa, de mente para mente, coração a coração ali. E não precisa, basicamente, sempre fazer amparo. Vai lá, faz uma amizadezinha fora do corpo e fica uma coisa legal. O amparo extrafísico, o passe, já falamos disso aqui, deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. O bom humor é sempre bom. Isso fecha toda a coisa. O Saulo dá uma olhada nos vídeos do Saulo. Ele fala muito bem disso, sobre como que você pode utilizar esse bom humor para poder lidar bem com certas questões de espíritos. Ele estava sendo atacado, eu lembro de um vídeo que ele falou que estava sendo atacado extrafísico por uma galera. E ele começou a fazer umas piadas com os caras riu dele e deixou ele embora, né? Passou pelos umbrais ali e foi embora. Eu saí aqui do umbral, aqui denso, com medo, começava a gritar que a conta de luz não tinha sido paga, começava a brincar com os caras riam. Então, muitas vezes fora do corpo, você vai ficar meio à toa. Então, utiliza esse momento para poder você conhecer, né? Para você explorar, dá uma olhada, umas curiosidades, umas experiências muito inteligentes. Você tá fora do corpo, dá uma olhada no corpo astral, como é que ele é, dá uma olhada nas mãos, né? Você vai ver os para-chakras aqui, né? Os chakras nas mãos, dá uma olhada na aura, tenta voar, né? Voar é uma das sensações mais incríveis que tem. Fora do corpo, vou te falar pra você, isso é quase Dragon Ball da vida real. Uma sensação incrível. Então você vai aproveitando dessas formas. Então, sempre essa mentalidade de respeito, com essa mentalidade de que ninguém é melhor que ninguém, cada um está passando pelo seu perrengue, seja ele extrafísico ou físico, você trata as pessoas com respeito,
Você trata os espíritos com respeito para que eles possam te respeitar também. E logo, logo você vai percebendo que com as práticas assim, de projeção astral e de você ter essa convivência, poucas são as vezes que você vai ser atacado fora do corpo. Poucas são as vezes que você vai ter experiências ruins, né? E óbvio que você está começando a sair do corpo agora e você vai sair muitas das vezes em dimensões assim. Dimensões onde tem espíritos desequilibrados. Por causa que você está ancorado ao plano mais denso, então você tem uma densidade que te favorece a sair nesses planos. E dali você vai para os planos mais sutis. Então você vai encontrar consciências de tudo quanto é jeito. Da mesma forma com que você encontra na rua espíritos de todos os jeitos, né? De todas as formas. Então, pratique a sua lucidez. Pratique um pouco da relação. Pratique isso de uma maneira muito lúcida. Melhora a sua relação com as pessoas, né? Respeitando ali a religião dos outros, a espiritualidade das pessoas. Não julga jamais um espírito, seja ele encarnado ou não. Começa a voltar um olhar mais para dentro. Isso faz toda a diferença nas suas relações extrafísicas. Pois mesmo que você esteja agora acordado no corpo, você está tendo relações extrafísicas, pois você também tem uma relação de energia, mente e corpo astral ali, né? Com a pessoa, né? Mesmo acordado. Então imaginar que todo mundo tem passado, todo mundo comete erros, e não é porque você está fazendo projeção astral que você é melhor que os outros. Vai praticando, liberte-se desses preconceitos, né? Doutrinados da nossa criação, enfiaram no goela abaixo isso da gente. Então começa a tirar esses grilhões, para que você possa voar de verdade nos planos astrais e ter experiências maravilhosas ali. Até lá, muita luz, muita paz e até mais.